E aí, como é que você está? Bom ou não? Tranquilo? Vamos estar dando seguimento? Vamos continuar a nossa jornada em busca da nossa aprovação? Meu nome é Márcio Christian, eu sou biomédico. Estou trabalhando no Corpo de Bombeiros há pouco mais de 22 anos que eu trabalho lá, que eu sirvo a corporação. E atendendo aqui o convite da equipe do Rodolfo Souza, hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre noções de prevenção e combate a incêndio, com foco para concurso da Polícia Legislativa. Tá bom? Espero que todos vocês estejam bem e consigam acompanhar o máximo possível. Bom, então vamos lá. Essa parte de combate a incêndio, quando a gente fala sobre a questão de proteção de combate a incêndio, a gente vai obedecer algumas normas, algumas legislações que elas são nacionais e aí cada estado tem a sua particularidade, busca a sua legislação, legislar de uma forma mais regionalizada. Só que existe, obviamente, um norte nacional. E quem vai regulamentar grande força isso aí é a NR23, a norma regulamentadora 23 do Ministério do Trabalho e Emprego, que foi instituída pela portaria número 3.214/78, depois atualizada em 2022 pela portaria 2.769. Em Goiás, a gente tem uma legislação específica que é a Lei de Proteção contra Incêndio, Pânico e Explosões, que é a Lei 15.802 de 2006. Uma lei bastante específica, bem específica mesmo, que a gente vai abordar ela de uma forma mais rápida, mais sucinta, para não ser tão cansativo assim para os senhores. E depois segue uma pancada de normas regulamentadoras, pela NBR, cada uma falando de um tema específico sobre escada de emergência, sobre tipo de utilização de extintor, sobre iluminação, sobre portas corta-fogo. Então, existe uma especificidade muito grande quando se fala na questão de prevenção e combate a incêndio. Por que isso, Christian? A grande verdade é, depois de grandes catástrofes, acontecem grandes mudanças. Então, desde lá da época de 60, que teve aquele incêndio lá em São Paulo, no edifício Joelma, teve um monte de alterações de legislação. Tivemos depois um outro grande incêndio ali na Boate Kiss, onde várias vidas foram ceifadas, teve mais alterações. Então, sempre acontecem essas reformulações, percebe-se falhas e acontecem os ajustes na legislação. Então, alguns conceitos interessantes para a gente aqui. A gente vai estar falando um pouco sobre a questão de prevenção, tá? Prevenção, proteção, que não é a mesma coisa. Prevenção vai ser o conjunto de ações destinadas, tá? É o conjunto de ações destinadas a evitar a eclosão do incêndio. Então, é tudo que a edificação possui, tem, que é normatizado, que se exige ali para prevenir, para evitar o aparecimento de incêndio. E as questões de proteção referem-se às medidas voltadas já para a redução dos efeitos desse incêndio. Aconteceu um incêndio, eclodiu, começou ali. O que pode ser feito na edificação, dentro da edificação e por pessoas que habitam, que ocupam aquela edificação, para mitigar, para minimizar os efeitos nocivos desse incêndio. Então temos essa pequena diferença aí. A rota de fuga é o caminho onde as pessoas que estão dentro daquela edificação vão buscar para poder alcançar um local seguro. Então como que ela vai fazer? Por onde? Qual porta? Qual que é o caminho? Qual que é o destino? Então a gente vai estar abordando um pouquinho disso aí para frente também. Existe a questão dos planos de emergência. Tá? Plano de emergência a gente vai abordar ele mais para frente, vamos especificar um pouquinho mais, mas são ações, é como se fosse um cronograma, um conjunto de ações a serem tomadas em situações já de desastre. Então, a gente faz um pré-planejamento, cria-se um pré-planejamento, caso haja necessidade de aplicação de ações emergenciais. E a brigada de incêndio é o conjunto de pessoas que habitam, que trabalham naquela edificação e caso aconteça um sinistro, essas pessoas elas estariam em condições de estar prestando o primeiro combate, o primeiro atendimento. Então é um conjunto de pessoas da edificação, normalmente próprios colaboradores e funcionários dessa edificação. Aí, o que acontece? Fica assim, nós vimos que existe uma pancada, uma quantidade gigante de questões de legislação e coisas dessa natureza, que a gente tem que estar imaginando aqui agora. Quem que é responsável pelo quê? Nós temos as obrigações, a obrigatoriedade do empregador, tá? O empregador, o dono da edificação, o gestor daquela edificação, seja ela pública ou privada, que ele tem algumas responsabilidades, tipo manter
a existência e manutenido para determinados equipamentos relacionados à parte de prevenção e combate a incêndio e questão de pânico também. A gente tem que preocupar muito com isso, né? Muitas vidas são ceifadas, muitas pessoas morrem por questão de pânico em uma situação de extremo estresse ali. E o empregado não é alheio a algumas obrigações. Ele também é responsável por fazer uso de forma correta, racional, desses equipamentos que estão ali, manter eles em condições perfeitas de utilização, ou seja, evitar a depredação. Às vezes as pessoas falam assim, isso não acontece não, Cristian. Acontece. Eu fui numa empresa onde saquearam todas as juntas das mangueiras, esguinchos, tudo que tinha dentro de uma caixa de incêndio ali, o pessoal pensou que era bronze e raptou tudo, levou tudo embora. Material de latão, né? Nem valor comercial tem. Então, se Deus o livre a empresa precisasse agir, não teria condições, tá? A sorte que a gente descobriu isso em um treinamento, tá bom? Bom, e o treinamento ele tem que ser contínuo, né? Algumas legislações ali, citadas anteriormente, eles fazem uma sugestão para que esses treinamentos eles aconteçam de forma semestral. Outras legislações já falam de forma anual. A gente vai estar focando muito na legislação do estado de Goiás, tá bom? E aí aqui a gente fala muito em duas situações. Nós temos indicações de simulados semestrais, não é uma obrigatoriedade, mas é altamente indicado, isso está lá na norma técnica 17 do CBMGO, e existe a questão de treinamentos, né, que pode ser anual, mas aqui no estado de Goiás o pessoal faz treinamentos, principalmente relacionado à parte de brigada de incêndio, que a gente acabou de comentar ali atrás, né, para que ela serve, né, ela é trianual. Então existe algumas variações de acordo com o tipo de treinamento e a legislação que está fazendo a orientação sobre esse treinamento. Aí o que acontece? Né? Em uma situação de emergência, tá? Em uma situação de emergência, a gente precisa criar, né, o alarme. A gente tem que ter condições de alertar as demais pessoas daquela edificação que estão, não necessariamente habitando, mas que estão trabalhando, que estão visitando, que estão dentro daquela edificação, que está acontecendo algo fora da normalidade. Então aí existe, né, a NBR 17240 que vai falar sobre a criação desses alarmes de emergência ali. E eles serão alarmes sonoros e luminosos. Então você vê aí, ó, eu deixei na primeira fotinha lá em cima para vocês, aquela caixinha vermelhinha, né? Ali eu tenho então uma parte luminosa, né, aquela chapéuzinho ali tem uma luzinha, vai ficar piscando, uma luz intermitente, e ele vai ficar fazendo um barulhinho característico, um barulhinho assim, ó, uiu, que rapidão vai ficar uiu, né, que é bem estridente. O que a legislação exige ali? Que esse barulho de alarme ele seja audível em toda a edificação, tá bom? Então, em toda a edificação. Não adianta eu colocar um ponto só, uma edificação de 1.500 metros, e a pessoa que está lá do outro lado não escutar esse alarme. Não, aí não serve. Tem que estar esparramado, espalhado em toda a edificação, para que toda ela todas as pessoas ali presentes possam escutar. E o barulho tem que ser diferente do barulho de sirene usada na empresa. Por exemplo, né, tem um barulho de uma sirene lá que toca horário de almoço, fim de expediente, não pode ser esse, tá? Tem que ser um barulho diferente, beleza? Existe a questão também dos detectores de fumaça, que essa foto aí no meio aí, né? São caixinhas que são colocadas no teto da edificação que percebem pequena quantidade de fumaça. Então isso é muito sensível, muito sensível mesmo. Quando isso é instalado em hotel, por exemplo, o hóspede fuma dentro do quarto, isso aí vai detectar, né, esse detector de fumaça percebe aquela quantidade mínima de fumaça e faz o acionamento do alarme. Aí vai contar lá na central de alarme, que a gente vai falar dela depois um pouquinho, beleza? Aí existem outras formas de você estar fazendo essa detecção. Além da fumaça, a gente pode estar fazendo detecção por calor também, beleza? Existem sensores aonde você tem, por exemplo, uma produção, indústrias ou empresas que têm uma grande quantidade de poeira, que faria muito alarme falso nesse detector de fumaça, aí eles colocam detectores de calor, para poder estar percebendo o início, né, de um princípio de incêndio ali. E existe a possibilidade de eu estar fazendo acionamento manual, igual esse aí que a gente encontra muito em shopping, em locais públicos, né, principalmente crianças, morre de vontade de fazer isso aí, ó, pegar esse martelinho e quebrar o vidrinho. São acionadores manuais, que aí vai contar para a central de alarme que está tendo um incidente e ele tem uma vantagem, assim como o detector de fumaça. Ele localiza com precisão o ponto de acionamento,
Então ele vai informar a central de alarme com acionamento, seja ele manual ou por um detector de fumaça ou um detector de calor, não importa. Ele consegue informar com precisão aonde teve esse acionamento. Então isso aí é importante, porque aloca recursos ali da brigada ou outras pessoas treinadas para o local da chamada, né? Um reforço bem específico. Bom, com relação à parte de abandono de área, nós temos ali a NBR 15219, que ela vai falar para a gente sobre as rotas de fuga, sobre o plano de abandono. E aí, funciona assim. Essas plaquinhas, eu coloquei só algumas para vocês aí, elas têm algumas obrigatoriedades na existência delas, tá bom? Por exemplo, elas têm que ser fotoluminescentes. Então, essa parte branca, amarelada, elas durante o dia, ou mesmo com a iluminação artificial, elas armazenam fótons nessa pintura, e quando está escurão, quando corta a energia, quando você faz o desligamento da energia, ela tem que ser fotoluminescente, ela tem que continuar brilhando para indicar às pessoas onde é que seria a rota de fuga. Quando ela vem escrita, ela pode ser escrita em inglês. Pode, não é obrigado, né? E aí, se ela estiver escrita em inglês, ela tem que ter escrito na língua local também. Então, ela tem que estar escrita também em português, beleza? Local de fixação dela, né? Pelo menos 1,60 m de altura. Ela tem que ser visível em vários pontos da edificação, né? Não pode ficar pontos cegos, beleza? A questão, né, ainda de abandono de área, a gente tem que estar falando sobre a orientação da brigada de incêndio. Então, a brigada de incêndio, uma das atribuições dela é retirar pessoas de um ambiente sinistrado. Tanto a gente vai falar, né, a questão de combater as chamas, atender os primeiros socorros, mas ela é responsável pela retirada de pessoas. E aí, para complementar, a gente faz um plano de emergência. A gente cria um cenário onde fala assim, caso aconteça um vazamento de gás dentro da Assembleia Legislativa, como que iremos proceder? Né? Quem que vai agir? Quem que vai liderar a retirada das pessoas dali de dentro? Né? Daquele plenário, como é que eu tiro as pessoas? Por onde eu tiro e quem que tira? Então, isso tudo vem digitado, vem escrito em um plano de emergência que tem que ser de conhecimento de todos da edificação. Beleza? Bom, outra coisa. Dentro dos procedimentos, né, de emergência inicial, a gente tem a questão do combate às chamas. Eu tenho que iniciar esse combate de forma precoce. Aí funciona assim, né? Eu posso iniciar esse procedimento de combate com o uso dos extintores portáteis. É muito mais rápido, é muito mais fácil, porque eu já tenho um equipamento que está pronto para uso. É só pegar e usar. Tá bom? Então, a gente vai dar sempre preferência para o início de combate. Chamas, o combate inicial está fazendo ele com o uso de extintores de incêndio. E caso as chamas ganhem proporção, fiquem alastradas, aí é que nós iríamos para recursos para incêndios de média proporção, como a utilização das mangueiras de incêndio da edificação ali. Beleza? Mas, a priori, a gente vai sempre começar com os extintores portáteis, beleza? Se eu estou em um ambiente, se eu estou num ambiente, estou ali na Assembleia, não dá para combater as chamas, que seja com extintor, que seja com uso de mangueiras, não dá, tá? Colocando minha vida em risco e vida de outras pessoas estão em risco também. Aí a prioridade é se salvar, né? Não tem condições da gente ficar em um cenário, ficar em um ambiente onde a minha segurança não está sendo preservada. Então, na impossibilidade de fazer o combate, vamos sair do local e vamos preservar a nossa vida e a vida de outras pessoas. Aconteceu um sinistro, aconteceu alguma coisa de estranho ou de errado ali, documenta, tá? Tem que criar documentação. Então, você vai documentar, você vai anotar ali horário, o que aconteceu, onde começou, o que foi feito, quem foi acionado, que hora que chegou. Faz um relatório caixinha, completo. E depois vamos estudar. Isso aqui aconteceu por quê? Aonde que falhamos? Aonde nós erramos e o que podemos fazer de melhor? Ou, isso aqui nós acertamos, vamos treinar mais para poder continuar fazendo desse mesmo jeito, caso seja necessário no futuro. Então, sempre é interessante, após o surgimento, né, de um sinistro, quando ele terminar, sentar e fazer um debriefing, conversar sobre o que aconteceu para poder estar melhorando. Ok? Aí nós temos ainda uma outra questão, que é a questão da NR 13434, que fala sobre sinalização de segurança. Cara, nós vamos ter basicamente 4 tipos de placas de identificação ali, ó. Nós estaremos trabalhando com basicamente 4 tipos de placas. Então, uma delas, a placa de proibição, né? Aquela que a gente vê lá, proibido estacionar.
tipo aquilo, só que dentro da edificação. Então, pô, proibido o uso de fósforo, fumar nesse local, proibido a presença de maquinário pesado. Então, existe lá a plaquinha, ela é branca, fundo branco, rodinha vermelha com o tracinho de proibido ali. Essas são as placas de proibição. As plaquinhas de alerta, normalmente elas vêm com pictogramas, elas vêm com desenhinhos informando o que está acontecendo ali. Então você pega ali, ó, não é fácil a gente visualizar, mas eu tenho no primeiro quadrado, no primeiro desenho da linha de baixo, eu tenho um triângulo e dentro desse triângulo tem uma presença de um foguinho. Então, significa que aquela substância, aquele ambiente, aquele local, né, existe um risco, existe um problema muito grande relacionado a chamas. Então, ali eu estaria fazendo um alerta que naquele local existe risco de chamas. A questão de orientação e salvamento é que a gente acabou de ver aqui, ó, no slide passado. São as plaquinhas de orientação para uma rota de fuga. Vai por aqui, estou em tal pavimento, desce a escada se você quer ir lá para a rota de fuga, né? Então, são plaquinhas de orientação. Lembrando, todas essas placas também devem ser fotoluminescentes. E, por último, as plaquinhas de identificação. Elas devem ser, essas são vermelhas, com escrita branca dentro delas, e aí tem uns símbolozinhos. Se eu colocar um H gigante, pô, é um hidrante. Se eu escrever PQS, é um extintor de pó químico seco, né? Onde é uma botoeira, aquele lugarzinho lá que você está avisando que está tendo um incêndio, tá? Então, são simbologias que vão estar fazendo para a gente identificação de equipamentos. Essas plaquinhas, elas devem ser colocadas a pelo menos 1,80 do chão, do piso acabado, 1,80 do piso acabado, e elas têm que ser visíveis em qualquer ponto da edificação, tá? Qualquer ponto da edificação eu tenho que visualizar uma plaquinha, por exemplo, quando a gente está falando de plaquinha de orientação e salvamento. Estou em uma rota de fuga, estou em um corredor, estou saindo do corredor, cheguei na parede, quando eu olhar para o lado, eu já tenho que ver uma plaquinha falando que opa, é para ir para essa direção aqui. Eu não posso andar e ficar buscando essas placas, elas têm que estar visíveis durante todo o processo que eu estou fazendo uma rota de fuga, ok? Se eu for colocar essas plaquinhas no chão, elas têm que ficar pelo menos 10 centímetros de altura do chão. Aí você questiona, pô, Christian, por que eu vou colocar uma plaquinha no chão? Existem situações onde é obrigatório colocar setas indicando o sentido da rota de fuga junto do chão, onde o teto é baixo, início de escadas, né, ou o pé dentro da escada, para se a pessoa estiver rastejando ou engatinhando, ela conseguir visualizar. E outra questão, a fumaça, a tendência dela é subir dentro de um incêndio. Então, se ela está instalada a 1,80 m de altura, ela está instalada a 1,80 m e a fumaça começa a se acumular de cima para baixo, a fumaça pode e vai tampar essas plaquinhas de identificação, né? Isso demora, mas vai acontecer. Então, por isso eu preciso da identificação de solo também. Bacana? Bom, a questão das rotas de fuga e saídas de emergência. Existem normas técnicas falando só disso, tá? Só disso. Uma norma técnica muito detalhista, muito complexa, tá? Dentro do Corpo Bombeiro Militar do Estado de Goiás, falando sobre rotas de fuga e saídas de emergência. No geralzão, a gente faz um cálculo sobre pessoas que devem passar por minuto em uma porta de saída de emergência. Aí esse cálculo ele vai ser aplicado em diferentes tipos de edificação. Exemplo, estou lá no plenário, lá na Assembleia, que cabe, vou chutar, 500 pessoas. Pô, então para 500 pessoas eu preciso de tantas saídas, eu preciso que as portas tenham um determinado tamanho, né, que elas tenham abertura sempre para o sentido da saída das pessoas. Eu não posso parar o fluxo de saída das pessoas para abrir a porta puxando ela para dentro da edificação. Ela tem que abrir sempre no sentido onde as pessoas estão batendo e saindo. A porta que vai ser utilizada ali tem que ser uma porta corta-fogo. A abertura dela pode ser com um sistema de barra anti-pânico, que é aquela que fica atravessada de fora a fora, igual de porta de cinema. Ou pode ser de fechadura, só que ela tem que abrir para baixo e para cima. Então é cheio dos detalhes, beleza? Eu tenho que ter no mínimo, quando se fala em saída de emergência, essa porta tem que ter no mínimo 1,10 de largura. Dá para imaginar que com essa largura, essa porta permite a passagem de um cadeirante com facilidade, né? Se eu precisar passar uma cadeira de roda ali, ela vai permitir a passagem. Eu não posso estar dificultando a saída dessas pessoas, não.
beleza? Cheguei em uma rota de fuga onde eu vou alcançar uma escada. Pô, essa escada ela tem que ser enclausurada, ela tem que ser pressurizada, ela pode ser uma escada simples, ela precisa ter só uma porta corta-fogo. O que vai ditar isso é o tamanho da edificação, para que ela é utilizada, qual que é a carga incendiária. Tá? Então, existem vários fatores que têm que serem analisados, vários fatores que devem ser analisados para a gente estar decidindo que tipo de escada que eu vou estar utilizando, né? Se vai ser colocado rampas ou não. Uma coisa é certa, a rampa tem que ter piso antiderrapante. E eu não posso ter rampas muito longas, eu tenho que ter no meio da rampa, tipo uma paradinha ali, ó. Porque se eu estou com um cadeirante, ele está subindo ou está descendo, ele tem que ter um local plano para ele poder parar a cadeira de rodas, descansar, retomar as forças e continuar, né, a sua subida ou descida. Ok? Bom, ainda com relação a rotas de fuga, depende do tamanho da edificação e do risco dessa edificação, qual que é o distanciamento de uma porta da outra. Eu não posso percorrer longas distâncias para alcançar uma rota de fuga se eu estou em uma edificação de risco alto. Bom, então, por exemplo, né, a material mostra para a gente lá que eu vou percorrer em média até 15 metros até alcançar uma rota de fuga, até alcançar uma porta, né, que dá acesso a uma área externa, que me coloca em um ambiente de segurança, que a gente vai estar chamando aqui de saída de emergência, beleza? Então, o distanciamento a ser percorrido dentro de uma edificação, ele não pode ser banal, ele leva em consideração o risco da edificação, a quantidade de pessoas que estão ali dentro. Essas portas, né, elas têm fechamento automático, viu, pessoas? Elas têm fechamento automático. Você passou por uma porta, ela fecha sozinha, tem mais massa, né? Você não pode deixar ela aberta. Tem que ter iluminação. Não posso depender de iluminação normal ali, da lâmpada, do dia a dia. Não, 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 não. Porque uma das ações a serem tomadas quando fala-se em combate a incêndio é a questão do desligamento, é desligar e cortar a eletricidade. E aí eu corto a eletricidade, eu corto a iluminação? Não posso. Eu tenho que dar condições das pessoas saírem mesmo em um ambiente que está devidamente escurecido. Então aí a existência de iluminação de emergência. Essas lâmpadas de emergência, elas podem ter bateria própria, e elas podem ser nutridas também por uma bateria central que eletrifica vários pontos, várias iluminações de emergência ao mesmo tempo. O convencional, quase 99% das pessoas usa com bateria individual, cada lâmpada com a sua própria bateria, porque se der um problema fica até mais fácil estar resolvendo ali. O que é exigido? Que a bateria dure pelo menos 1 hora. Essa bateria, segundo a legislação, ela tem que durar pelo menos 1 hora. E aí eu tenho diferenças de iluminação quando a gente está em área comum, em corredor ou em escada. Tipo um lux em área comum, 3 lux, que é a unidade medida para iluminação, né, na rota de fuga, e 5 lux em escada. Beleza? Então, a iluminação também varia de acordo com o local onde ela está trabalhando ali. E aí, esses esforços para prevenir o aparecimento das chamas e para atuar quando elas já estão presentes, quando as chamas já estão presentes, ela vai ser uma coordenação de ações entre basicamente 3 grandes forças da edificação, da empresa, que seria o pessoal da CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidente, que vai trabalhar muito na parte preventiva, fazer campanhas, tentar educar as pessoas ali, né, conscientização, orientação para minimizar, para mitigar o aparecimento desse tipo de sinistro. O pessoal do SESMIT, ele vai estar na parte mais documental, tá? De criar os documentos, de criar as pastas, de correr atrás das exigências pedidas pelo Corpo de Bombeiros para fazer a liberação do alvará de funcionamento, que no estado de Goiás chama CERCON, que é o Certificado de Conformidade. E a Brigada de Incêndio é a parte que vai trabalhar na manutenção dessas medidas de combate a incêndio, fazer que elas estejam realmente em condições de uso, e caso haja o sinistro, caso seja necessário, é a brigada que estará atuando, né, fazendo utilização desses recursos aí, beleza? Então nós temos 3 níveis de esforço ali que vão cooperar, que vão trabalhar simultaneamente nessa questão dessa prevenção do combate às chamas. E aí a gente tem uma gama de documentos, né, que são exigidos para se estar criando as conformidades, já se obedecendo, né, às exigências do Corpo de Bombeiro. Então, um deles, né, o Plano de Prevenção e Proteção contra Incêndio,
que é regulamentado pela NBR 15219. Então, existe a necessidade de fazer um plano de prevenção e proteção contra incêndio. Depois, a gente vai ter o projeto técnico, então a edificação. Isso vale para a Assembleia também, viu, pessoas? Né? O que eu estou falando, às vezes, aqui, as pessoas dizem, só para órgão privado? Não, isso vale para órgãos públicos também, beleza? Então, para todo mundo é a mesma legislação, tá bom? Então, faz-se um projeto, primeiro a gente pega a planta baixa da edificação ali, e aí o cara que vai ocupar vai falar assim, nessa sala aqui eu vou fazer um escritório, aqui eu quero um almoxerifado, aqui vai ser minha sala de TI, aqui é um anfiteatro para treinamento, ele fala o que vai estar presente naquela edificação. E aí um arquiteto, um engenheiro certificado, né, e com bastante experiência, porque senão é simples, ele vai distribuir extintores de incêndio, ver se necessita de mangueiras de incêndio, ou só mangotinho, se precisa de sprinkler. Então ele cria um projeto, apresenta para o Corpo de Bombeiros, o Corpo de Bombeiros fala assim, não, beleza, bacana, pode ir lá, pode executar. Então primeiro passa um processo de aprovação do Corpo de Bombeiro projeto, para depois tá autorizando o início das obras dessa edificação, beleza? Um monte de normas regulamentadoras relacionadas serão exigidas, NR23, que é de incêndio, NR10, a parte de serviço que tem eletricidade, então um monte de normas regulamentadoras são exigidas. Os atestados de ART também, né, são exigidos para alguns casos, tipo para-raio, que é uma medida de proteção contra incêndio, um ART para pintura retardante às chamas. Então, existe, né, outros órgãos participando aqui. O outro documento exigido, que dificilmente a empresa consegue funcionar bem sem ele, é esse certificado de conformidade. Bom, como que está a conformidade dessa empresa perante aos olhos do Corpo de Bombeiro? Né? Ela está documentada certinho? Quando acontece um incêndio, a primeira coisa que pergunta, né, dentro da corporação, a empresa estava certificada? Estava certificada? Estava tudo certinho? Né? Existe alguma falha, né, na construção desse projeto? Às vezes a obra não foi executada como deveria, os equipamentos que estavam previstos foram devidamente instalados e estavam operando. Cara, mais enjoado que o próprio Corpo de Bombeiros são as seguradoras, né? A seguradora, né, igual a Assembleia, provavelmente tem um seguro, né? Se Deus do livro acontece nisso, a seguradora vai querer a parte documental também para depois estar fazendo a liberação dos pagamentos, beleza? Eu tenho que registrar a manutenção dos equipamentos, né? Se eu fiz a vistoria, se eu fiz uma manutenção, que dia que eu fiz, quem que fez, então a gente tem que estar olhando isso aí. E caso tenha treinamentos, caso tenham sido feitos treinamentos, eu tenho que estar com isso documentado. O Ministério do Trabalho e Emprego, eles cobram muito isso. Vocês deu treinamento? Não, deu mesmo? Tá, para me dar aqui a lista de presença. Então, lista de presença, todo mundo assinou, tudo bonitinho. É interessante que o próprio pessoal responsável pelo treinamento assine também, né? O facilitador do treinamento. Beleza? Então tá. Vamos falar sobre essa parte de proteção contra incêndio, né? Que nós temos basicamente dois tipos de proteção aqui, que a gente vai chamando de proteção passiva e proteção ativa. Na proteção passiva, né, ela estaria trabalhando 100% do tempo para evitar a propagação de chamas. Tá? Tipo, como material resistente. Pô, eu vou usar, em vez de usar madeira, eu vou estar utilizando concreto na construção dessa edificação aqui. A compartimentação, igual mostra nessa imagem aí, ó, essas linhas vermelhas, seria uma questão de compartimentação. Pô, eu tenho uma edificação muito grande, 2.000 metros. Nossa, se eu for colocar 2.000 metros aqui, eu vou ter que colocar sprinkler, caixa de hidrante nível 5, então muito dinheiro. Faz compartimentação, coloca paredes resistentes a fogo, com portas corta-fogo, com fechamento automático e divide esse galpão de 2.000 metros em, sei lá, 3, 4 galpões menores. Então você consegue regular isso, né, para diminuir a propagação das chamas, da fumaça em uma situação de sinistro, beleza? Então essas são as proteções passivas, elas estão presentes, estão trabalhando, entre aspas, o tempo inteiro para minimizar o aparecimento das chamas. Agora, a questão da parte de proteção ativa, ela já está acontecendo, um sinistro já está acontecendo, um sinistro existe, já existe um incêndio ali. Então eu posso pegar lá, tipo, mecanismo de detecção, igual a gente falou, detector de fumaça, porque está tendo a formação de fumaça no incêndio, detecção de calor, eu posso utilizar os alarmes de incêndio para poder estar tirando as pessoas dali do lado de dentro o mais rápido possível. A brigada de incêndio já está iniciando a questão do combate, já está iniciando a evacuação diária.
os sprinkler, que é aquele chuveirinho de teto, que já está jogando água, já está fazendo combate ali, ó, direto. Então, aí, nesse caso, né, nas partes de proteção ativa, o sinistro já acontece e as pessoas estão, né, e os sistemas estão trabalhando na mitigação, na diminuição desses problemas. Bacana? Então, é isso daí. Tá, nosso primeiro módulo da parte de combate a incêndio, prevenção e combate a incêndio, a gente encerra por aqui. E até a próxima.